Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli. Esse é o 11º vídeo de uma série de vídeos que eu estou gravando para apresentar o livreto O Processo de Escrita de um Artigo em Filosofia, destinado aos estudantes do curso de Licenciatura em Filosofia à Distância da Universidade Federal de São João del Rei. No último vídeo, nós discutimos, analisamos como nós formulamos um problema a partir de uma caracterização de uma área dentro da psicologia, que é a gente, dentro da área da psicologia e dentro do domínio da filosofia da educação, nós levantamos a questão, o tema, sobre a formação ética da criança. E vimos que dentro da filosofia da educação, um dos aspectos da formação ética da criança é o problema da psicologia do desenvolvimento moral. Dentro das teorias psicológicas do desenvolvimento, nós identificamos a teoria do Bronfenbrenner e as teorias do Piaget e Kohlberg, e dentro especificamente das teorias do desenvolvimento moral, nós vimos que a teoria do Bronfenbrenner não é tão aceita, não é tão difundida, não é tão debatida. E a gente quer entender, então, por que existe essa lacuna. Para explicar o desenvolvimento humano, a teoria do Bronfenbrenner é ok, é bastante aceita e tem uma reputação, mas quando chega para explicar o desenvolvimento moral, as teorias predominantes são as teorias do Kohlberg e do Piaget, Kohlberg, e os que seguem a tradição pós-kohlbergiana, como é chamado. Então, agora, nesse vídeo, eu vou mostrar, uma vez formulado o problema, que é essa lacuna, de por que a teoria do Bronfenbrenner não tem a mesma repercussão que a teoria do Kohlberg na área do desenvolvimento moral. O nosso desafio, então, é tentar levantar as possíveis respostas para isso, e essas são as hipóteses de pesquisa. Tá? Bom, então a formulação da hipótese agora, uma vez dado o problema, a lacuna, de por que Bronfenbrenner, a teoria do Bronfenbrenner, a teoria socioecológica do Bronfenbrenner, não é discutido dentro do campo da psicologia do desenvolvimento moral, e por que a teoria do Kohlberg e a teoria do Piaget são teorias que dominam esse campo. Muito bem. Então, estamos na formulação da hipótese. Exceto o artigo exploratório, todo artigo acadêmico apresenta os resultados de uma investigação que possui um problema inicial bem delimitado, foi o que a gente viu no encontro passado, e que é guiada por uma hipótese bem definida, é o que nós tentamos fazer agora. Vimos que a hipótese para um problema de pesquisa são as possíveis respostas à pergunta que formulamos no problema. Quais seriam as hipóteses para o problema de pesquisa que levantamos acima? Qual seja, por que a teoria socioecológica do Urie Bronfenbrenner, apesar da sua influência na psicologia do desenvolvimento, não teve tanta repercussão no campo da psicologia do desenvolvimento moral? Então, tentar explicar por que isso acontece é que, as possíveis explicações de por que isso acontece, que são as nossas hipóteses, tá certo? A formulação das hipóteses, que possivelmente responde a um problema de pesquisa, é a parte mais demorada e trabalhosa da preparação da pesquisa. Ela envolve considerar as possíveis respostas, abordá-las comparativamente, até que tenhamos uma avaliação preliminar sobre a pertinência de cada uma delas. Essa pesquisa para o levantamento das hipóteses prováveis e a avaliação preliminar sobre como elas podem ser classificadas por ordem de relevância é o desafio da pesquisa preparatória para a escrita do artigo. Okay? Ela já é parte da investigação. Não temos tempos aqui, neste momento, para aprofundar a formulação de hipóteses muito sofisticadas, como idealmente deveremos fazer. Teremos de proceder a um exame detalhado das teorias do desenvolvimento psicológico, pois é do mergulho na bibliografia sobre o assunto que emergem as hipóteses mais como possíveis soluções para o problema da pesquisa. Contudo, desse pouco
estudo que nós já realizamos, nós podemos ensaiar a formulação de algumas hipóteses, não muito aprofundadas e rigorosas, mas apenas com o efeito de ilustrar o processo que leva à construção da hipótese, que é o que nós estamos discutindo. Como é que se dá o processo que leva à construção da hipótese? Uma primeira hipótese para responder ao nosso problema de pesquisa seria dizer o seguinte: a teoria de Bronfenbrenner não produziu tantos seguidores quanto a de Kohlberg. Isso explicaria por que encontramos na psicologia do desenvolvimento moral mais produção bibliográfica sobre a teoria de Kohlberg do que sobre a teoria de Bronfenbrenner. Mas essa é uma hipótese pouco provável, afinal, a teoria socioecológica do Bronfenbrenner foi amplamente estudada e aplicada no campo da psicologia do desenvolvimento, do qual o desenvolvimento moral é uma parte. Então, essa é uma hipótese mais fraca. Uma segunda hipótese é que as teorias kohlbergianas foram desenvolvidas especificamente para explicar os estados de desenvolvimento moral, com um foco em entender o que se passa na mente da criança, enquanto a teoria do Bronfenbrenner está interessada em explicar como as interações no microsistema, no caso a família, no mesossistema, as outras famílias, as interações informais, e no exossistema das instituições e no macrosistema do ambiente social mais amplo, como que elas afetam os comportamentos, as atitudes, os valores e a própria construção da identidade moral da pessoa. Em outras palavras, enquanto as teorias kohlbergianas enfatizam o desenvolvimento de certas estruturas e as transformações que resultam desse desenvolvimento, teorias inspiradas na abordagem de Bronfenbrenner enfatizam a dinâmica, as operações e os efeitos recíprocos que as interações que existem, das interações entre o sujeito e o seu ambiente. Uma terceira hipótese é que as teorias kohlbergianas supõem a existência de estruturas e estágios de desenvolvimento moral que seriam universalmente válidos, isto é, estágios de desenvolvimento moral que qualquer criança, em qualquer sociedade, em qualquer época, necessariamente experimentaria. Essa pretensão de universalidade, o foco na identificação de estágios cujas características são bem marcadas, e o fato de Kohlberg ter desenvolvido um certo grau de detalhamento, uma metodologia para avaliação dos estágios, tornam as teorias kohlbergianas muito mais propícias a estudos empíricos e a operacionalização e aplicações diretas. Então, as teorias baseadas na visão socioecológica do Bronfenbrenner são fortemente contextualistas, isto é, a identificação dos fatores relevantes varia conforme as características do contexto que está sendo estudado, e, ao menos em parte, a detecção dos fatores relevantes está sujeita à sensibilidade do pesquisador. Além disso, Bronfenbrenner não desenvolveu nenhuma metodologia específica que facilitasse a aplicação da sua teoria ao estudo do desenvolvimento moral. Eventualmente, podemos descobrir que, embora a teoria de Bronfenbrenner não tenha tido tanta repercussão como base para estudos sobre a psicologia do desenvolvimento moral, há de fato estudos que exploram aplicações dessa teoria em relação ao aspecto do desenvolvimento moral. Se essa hipótese confirmar, o conhecimento preliminar que embasou o problema pode ter se mostrado em parte equivocado. Resumindo, para formular um problema e encontrar uma hipótese preliminar, temos de ter mapeado minimamente os conceitos relevantes acerca do aspecto que estamos investigando. No nosso caso, especificamos as teorias que embasam os estudos sobre psicologia do desenvolvimento moral e encontramos um problema acerca da teoria de Bronfenbrenner. A nossa melhor hipótese, neste momento, é que as teorias kohlbergianas supõem a existência de estruturas e estágios de desenvolvimento moral que são universalmente válidas, isto é, estágios de desenvolvimento moral que qualquer criança, em qualquer sociedade, em qualquer época, necessariamente experimentaria, enquanto que as teorias baseadas na visão socioecológica do Bronfenbrenner são fortemente contextualistas, isto é, a identificação dos fatores relevantes varia conforme as características do contexto que está sendo estudado. E, ao menos em parte, a detecção dos fatores relevantes está mais sujeita a uma espécie de sensibilidade do pesquisador. Além disso, Bronfenbrenner não desenvolveu nenhuma metodologia específica que facilitasse a aplicação da sua teoria ao estudo do desenvolvimento moral.
e por causa disso a gente consegue explicar por que a teoria do Kohlberg e teorias que pressupõem estágios de desenvolvimento moral são teorias mais estudadas e mais aceitas e mais debatidas do que as teorias mais contextualistas e relativistas, como são as teorias como é, né, a teoria socioecológica proposta por Bronfenbrenner. Então é importante notar aqui que a pesquisa preliminar para definir o tema, especificar o subtema, fazer o recorte do aspecto do tema, caracterizar esse aspecto, recolhendo ao conhecimento as informações sobre ele, questionar esse conhecimento e formular um problema de pesquisa e, por fim, levantar e ordenar as hipóteses, são pontos de partida para a formulação de qualquer artigo acadêmico e elas são também partes constitutivas do projeto de pesquisa. No entanto, podemos produzir um artigo como resultado de um longo trabalho de desenvolvimento de um projeto de pesquisa formalizado, mas podemos também formular apenas um plano de trabalho que organiza a investigação de um problema específico e desejamos explorar num artigo acadêmico. Então, no próximo item, eu vou abordar rapidamente, uma vez apresentada, né, a nossa hipótese, como que nós chegamos e sustentamos a nossa hipótese. Teria que, na produção do artigo, né, a gente teria que dar evidências de que é isso que acontece, que a teoria do Kohlberg é uma teoria que é baseada nos estágios cognitivos, pressupõe uma universalidade desses estágios, qualquer criança em qualquer época passaria por esses estágios, que a teoria do Bronfenbrenner tem uma abordagem diferente, que ela é muito mais contextualista e menos universalista, e a gente teria apenas que oferecer evidências de que as coisas são de fato desse modo, né? Então, buscar lá no texto do Bronfenbrenner, buscar no texto do Kohlberg, buscar no texto de todos aqueles que são influenciados pelo Kohlberg, a Gilligan, Turiel e todos os outros, para mostrar que eles defendem pressupostos universalistas, enquanto que a teoria socioecológica do Bronfenbrenner é fortemente relativista, fortemente contextualista, e ela não tem um método bem definido. E por causa disso ela é muito sujeita à sensibilidade e subjetividade do pesquisador, ok? Então, isso estruturaria basicamente, né, o nosso trabalho. Eu vou mostrar a seguir, mais para frente, na parte final aqui dos vídeos, né, eu vou mostrar como é que se estruturaria um trabalho de revisão qualitativa e crítica da literatura, tá certo? Para sustentar essa hipótese. O próximo vídeo, então, será sobre essa diferença. O que é um projeto de pesquisa, o que é um plano de trabalho, o que é um projeto de artigo. É um tópico mais simples, né, de ser discutido, mas é importante que a gente estabeleça essas distinções para não haver confusão, né? Então, o que faz parte de um projeto de pesquisa, o que é um plano de trabalho, o que é um projeto de artigo. Okay? No próximo vídeo, então, a gente elucida essas questões. Um grande abraço e até!